Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para mais um dia poderoso. São 141 dias em que nós estamos aqui todos os dias consecutivos, ministrando a palavra do Senhor nessas lives. E o Senhor, Ele tem falado poderosamente aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, Ele continue a nos abençoar, nos ajudar. Shalom, minha amada Letícia, glória a Deus. Deus te abençoe, minha amada. Estamos aqui iniciando essa live, aguardando a mulherada chegar. Glória a Deus, o Senhor tem uma palavra poderosa para ministrar ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre a ativação dos dons espirituais, dons que muitas vezes estão adormecidos, e o Senhor quer trazer ressurreição sobre esses dons. Aleluia! E a palavra dele já fala para nós aqui através deste louvor. Deixa eu te usar. Eu vou cuidar de tudo. Fica tranquila. Glória a Deus. Isso é viver debaixo da dependência, do favor do Eterno. Aleluia. Glória a Jesus. Shalom, shalom, você que está assistindo a gravação dessa live, que Deus, Ele ministre também ao seu coração. Não importa o tempo que você está assistindo, eu declaro sobre a sua vida a palavra do Eterno, a shalom do Deus Todo-Poderoso, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo em ordem, em nome de Jesus. É o que eu declaro sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor, mais um dia na Tua presença. Senhor, eu quero, Pai, consagrar esse tempo ao Senhor. Eu quero declarar, Pai, o Teu governo, a Tua autoridade, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, sobre esta live, sobre cada palavra que será declarada, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero consagrar ao Senhor esse tempo, entregando-lhe, devolvendo-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és o nosso Deus, o Deus que tudo pode, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, e nós estamos aqui, Senhor, para sermos ativadas no Espírito, ativadas na fé, ativadas nos dons espirituais, porque nós entendemos que nós fomos escolhidas, separadas exclusivamente para um propósito. Nós entendemos, meu Senhor, que a nossa alma tem um acordo contigo. Pai, na eternidade o Senhor já revelou, Pai, ao nosso espírito o nosso propósito, e nós estamos aqui, Senhor, para colocar em prática, Pai, para entender, Senhor, porque o inimigo fez de tudo, ele faz de tudo para nos desviar do centro da Tua vontade, meu Senhor. Por isso que nós estamos aqui intencionalmente colocando as nossas vidas perante o Teu altar e declarando, meu Senhor, as nossas vidas são Tuas, os dons também são Teus, o Senhor nos emprestou para que nós pudéssemos executá-los para louvor e glória do Teu nome, porque o nosso maior prazer é servir ao reino, Pai, em autoridade espiritual. Nós entramos agora em nome de Jesus, anulando agora, destruindo agora todos os paradigmas do inimigo, em nome de Jesus. Eu lanço por terra agora toda investida, todo contra-ataque. Eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, libera os Teus anjos, meu Deus, para que Deus, ó Pai, os nossos esposos, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo, anulando e desfazendo toda a sentença, em nome de Jesus. Desfaça, Senhor, cancela, Pai. Nós cancelamos em nome de Jesus toda palavra de maldição, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, Senhor, toda frieza, todo desgaste, todo desânimo, e colocamos a nossa vida perante o Teu altar, nos consagrando a Ti por completo, declarando o Teu governo, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesta live, Senhor, fique à vontade para falar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Estamos aqui para mais um tempo precioso. O tema da live hoje é ativando dons espirituais adormecidos. Vou dar uma chamada aqui porque a mulherada ainda não chegou. Amém? Vamos continuar aqui na intercessão. Vamos crendo no Senhor, naquilo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos, pensamos
e esperamos. Glória a Jesus, aleluia. Convida aí outras mulheres, compartilha essa live aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estou convidando aqui as mulheres, em nome de Jesus. Então vamos lá, amadas. Hoje eu quero trazer um tema aqui. Nós sabemos que estamos no detox espiritual. Vocês já entendem a dinâmica do detox espiritual? É uma faxina completa, corpo, alma e espírito, onde nós usamos como metáfora a casa. Nós entendemos que cada cômodo da nossa casa representa uma área da nossa vida. Então esse mês nós estamos trabalhando aqui diligentemente na presença do Senhor, falando sobre a nossa área de serviço. A área de serviço é esse lugar do seu chamado, é onde o Senhor está fazendo uma faxina, eita glória. E eu estou vendo pessoas, eu estou vendo mulheres trazendo para mim muitas questões de posicionamentos errados, de posicionamentos conturbados, e eu tenho uma experiência dentro dessa questão de transição profissional para o ministério, algo que aconteceu assim, aparentemente de uma hora para outra, mas a batalha interna já era de muitos longos anos, mas o Senhor, Ele nos amadurece, a palavra do Senhor nos amadurece, quando nós nos entregamos ao Senhor. Então Ele concedeu-nos dons específicos. E o que Ele fala para nós é que nós temos que ativar esses dons. Ativar, a palavra ativar vem de quê? De pôr em atividade. Ativar é estar ativo. Lembre bem, eu prego muito aqui também contra o ativismo. Eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de atividade intencional, atividade com propósito. Ativismo é você sair fazendo tudo que vem pela frente porque você não consegue ficar parada. E se não consegue ficar parada, não consegue nem ouvir, nem tampouco entender e discernir a direção certa. Mas quando nós estamos ativadas no Espírito Santo, nós não ficamos por aí igual a barata tonta. Não, pega uma coisa, faz outra e no final, no fritar dos ovos, não tem omelete certa. É uma bagunça. Misericórdia. O Espírito Santo, ele não é Deus de bagunça. Por isso que eu convoco você para esta faxina, para que você comece a olhar para cada cômodo da sua casa, cada cômodo da sua alma com intencionalidade. E o Senhor, Ele tem arrancado a coisa. Então, todo mês a gente está aqui trazendo lives, ministrando em cima do contexto, do que representa o cômodo que nós estamos trabalhando. E Deus, Ele tem feito coisas poderosas e eu creio que Ele continuará. Glória a Deus. Shalom, shalom. Fátima, mulher de Deus. Mulheres que estão aqui. Eita glória. Meu Deus, eu esqueci de colocar o celular no modo avião. E aí começa a vir umas ligações que só o sangue do Cordeiro. Meu Pai do céu. Fátima Lemes, mulher de Deus, shalom, shalom, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caroline, seja bem-vinda, minha amada, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Nádia Guerreiro, oh glória, Deus abençoe as mulheres virtuosas por aqui, Letícia, glória a Jesus. Mulheres virtuosas de negócios, oh glória. Jussara, minha amada, querida do Senhor, Deus abençoe poderosamente a sua vida e que o Eterno continue a nos renovar, a nos fortalecer. Vamos lá, amadas. O versículo-chave de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Espírito com E maiúsculo, tá? Então tá falando do Espírito Santo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso, ou seja, a um propósito, a um objetivo. Não é para tirar em qualquer lugar, né? É um propósito. Glória a Deus. Mames, Pedrita, seja bem-vinda, Mames. Shalom, shalom, a bênção. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida também. Glória a Deus. Então vamos lá, amadas. Nós precisamos entender que há uma ativação espiritual sendo liberada sobre as nossas vidas, principalmente nesse tempo do fim, nesse tempo profético em que nós estamos vivendo, que nós sabemos que a cada dia que passa as coisas estão se estreitando
Então, a Bíblia diz que a natureza, ela geme, ela chora, ela grita, ela esperneia. Vamos botar um pouco mais de ênfase nisso aqui, né? Esperando o quê? A manifestação dos filhos. Ontem na live eu falei, o filho, ainda que seja um recém-nascido, o filho, pelo fato de ser filho, ele é maior do que o empregado, independentemente de qualquer coisa. Então, nós somos filhas. E o Senhor está dizendo, estou aguardando a manifestação. A natureza, ela está gritando. Por que está gritando por essa manifestação? Porque quando Deus, ele criou o ser humano, ele dispôs sobre o ser humano da sua glória, da sua autoridade. E o homem perdeu. A Bíblia diz que Deus, ele deu autoridade ao homem para ele fazer tudo, para ele colocar nome nos animais. Então, a natureza respeitava ele. E hoje, o que é que nós vemos após a queda do homem? Nós vemos que a própria terra, ela faz, sabe? Porque ela tem um decreto sobre ela, mas ela já não produz da forma como deveria produzir, porque a natureza, ela acaba tendo uma resistência, sabe por quê? Porque o homem, quando o homem perde a glória de Deus, a natureza não mais reconhece, porque não era sobre a natureza obedecer a Adão em si, é sobre a natureza se render à glória que Adão carregava. Uma vez que Adão perdeu essa glória, ele agora teve que arar a terra, ele agora que teve que ser escravo da terra, teve que trabalhar para poder produzir, e antes ele não precisava. Mas olha o que foi que aconteceu. Jesus vem como o último Adão para devolver novamente esta glória, para devolver esta autoridade sobre o homem. Para quê? Para que o homem possa dominar, para que o homem possa governar, para que o homem possa se posicionar. E é isso que o Senhor tem nos trazido nesse tempo profético de posicionamento. Não existe posicionamento sem sabedoria. E a sabedoria com S maiúsculo é a sabedoria do alto, é o próprio Cristo Jesus. Então é por isso que nós vemos Jesus como o último Adão, dominando sobre tudo, mandando o vento se acalmar, as águas pararem. Ele fez todo esse movimento porque ele tem, né? Ele como ser humano, ele estava ali manifestando o poder, mas sobre ele a glória, ele é a própria glória. Então ele veio para dizer assim, olha, se eu, sendo o último Adão, eu posso fazer isso, eu tenho autoridade para fazer isso, eu estou te ensinando, sendo exemplo para você, para que você se posicione com autoridade, para que você desenvolva os dons espirituais que eu coloquei sobre você. Imagina o que era que o primeiro Adão não fazia. Mas o primeiro Adão se perdeu, né? Mas aqui agora vamos focar no último Adão, Cristo. Cristo revelado em nós, é Ele que vai nos devolver esta glória. Não tem como haver glória revelada, manifestação da glória. O que é glória? Glória fala de esplendor, glória fala de clareza, fala de discernimento, glória fala de autoridade, glória fala de roupas reluzentes. Glória fala disso, carregamos uma glória em nossas vestes espirituais. Nossas vestes espirituais precisam ser da glória, da presença do Senhor. Se nós não temos esta glória manifesta, a nossa vida é trevas. Áreas da nossa vida que ficam na escuridão, na cegueira, é porque a glória do Senhor não chegou até aquele lugar. Então a glória, ela só pode ser revelada quando há purificação da casa, quando há restauração da casa, quando há restauração do altar. E o altar sou eu. O altar não é o púlpito da minha igreja, não, o altar sou eu, a oferta sou eu. Eu sou o sacrifício, porque Cristo se fez sacrifício por nós. Então, vamos nos conectar com a palavra do Senhor, porque eu creio que o que Ele vai liberar hoje sobre a sua vida é para que você entenda que você não vive aqui até agora por acaso, você não veio a esse mundo por acaso, você não entrou nesta live por acaso, foi o Espírito de Deus que trouxe você, você não se conectou à minha
pessoa. Eu não me conectei a você por acaso. Há um propósito determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. E o propósito dele é exatamente unificar esses dons. O dom que você tem vai me servir e o dom que eu tenho vai lhe servir. O meu dom precisa se render ao serviço ao reino de Deus. Devolver, trazer de volta, ativar esta autoridade que você já tem, mas que porventura, por algum motivo, em algum momento da sua vida você perdeu. Essa glória precisa ser devolvida. Você precisa pedir essa glória de volta ao Senhor, em nome de Jesus, assim como eu também, lógico, né? Então eu declaro em nome de Jesus que a glória do Senhor, ele vai passando em cada cômodo da sua casa, em cada recôndito da tua alma, e vai iluminando, trazendo clareza. Aquilo que está escuro, a luz do Senhor vai chegar. Aleluia. Creia, é a palavra de Deus que vai trazer a verdade, que vai te libertar. O conhecimento é a porta de entrada. A verdade, ela vem para dar, a última cartada, para te entregar a chave, para que você avance em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele quer acordar o que está adormecido dentro de você. Ele colocou na sua alma, ele colocou uma revelação. Ele entregou uma revelação na sua alma sobre o seu chamado, sobre os seus dons, sobre o seu posicionamento, mas que talvez você nunca percebeu e talvez você nunca se valorizou o suficiente e nunca se entregou, porque hoje eu vou falar de dons espirituais. Não vou falar de dons naturais, não vou falar de talentos, vou falar de dons espirituais. Se são dons espirituais, vem da onde? Do reino espiritual. E eu já quero dizer algo aqui para você, para que você preste atenção. Porque o inimigo, os demônios, eles conhecem de longe uma mulher que tem dons espirituais específicos. Ele conhece de longe por quê? Porque eles também são espíritos. E eles entendem muito bem como é que funciona o reino espiritual. Inclusive, eles usam os princípios espirituais, o inimigo usa os princípios espirituais, porque é o reino dele, né? Para cumprir o seu propósito, o propósito dele. Qual é o propósito do inimigo? Roubar, matar e destruir. Então, tudo ele usa como ferramenta para isso, para roubar, matar e destruir. Só que nós precisamos conhecer a verdade dessas ferramentas espirituais, desses princípios espirituais, para que nós venhamos trazer vida. Porque Jesus disse, eu vim para trazer vida. Vida em abundância. Então, aquilo que eu fizer precisa revelar vida, precisa revelar a glória de Deus. O inimigo está querendo de todas as formas apagar a luz de Deus na sua vida, fazendo você viver em pecado de desobediência, não se posicionando, não descobrindo, nem tampouco entendendo, ficando ignorante em relação aos dons espirituais que você carrega. Acorde e preste atenção, porque esta é uma live de despertamento. Aquilo que ainda está adormecido em você, eu profetizo que hoje está sendo ativado em nome de Jesus, e o seu posicionamento será outro em nome de Jesus. A partir de hoje eu declaro isso, profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Então, se você chegou até aqui achando que você não tem dom nenhum, achando que você é 1 a 0 à esquerda, você é mais uma no meio da multidão, preste atenção. O Senhor já revelou no seu espírito qual o propósito dele. Porque ele falou para Jeremias exatamente isso. Jeremias, eu te conheci, meu filho, antes de você existir. Você não tem nem noção. Eu já revelei na sua alma, no seu espírito, quem você é. Eu te conheci, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, e eu chamei para que você fosse profeta das nações. Eu te dou dom de profetizar, eu te dou revelação do alto para você transmitir, para você ser uma atalaia. Nem vá querer ser outra coisa, porque já está impregnado na sua alma. Volte-se para mim, porque eu tenho um propósito para você. Todos nós temos um chamado, todos nós temos dons. Então, como o inimigo também, ele conhece, ele sabe, ele consegue detectar as pessoas que têm dons, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para corromper esse dom, ou puxando, manipulando, corrupção espiritual, manipulando a pessoa para ficar do lado dele. E aí ele vai usar também desses dons, trazendo poderes sobrenaturais, trazendo poderes espirituais,
para que as pessoas elas fiquem encantadas. Só que o diabo não dá nada, tá? Ele se aproveita daquilo que Deus já te deu. E depois o que é que ele faz? É por isso que nós vemos aí bruxos, feiticeiros, têm poderes e poderes. Quando eles se encontram com Cristo Jesus, quando eles conhecem de fato a verdade de Cristo Jesus, o que é que o inimigo faz? Começa a perseguir, tira todos aqueles, aqueles méritos que eles tinham, mentindo quando na verdade é porque ele foi confrontado. Então ele começa a tirar aqueles méritos e aí é onde de fato acontece a libertação. E essas pessoas que são envolvidas no reino das trevas, nessa dimensão, elas querem crescer por causa do poder espiritual que elas têm. Porque elas sim, elas sabem, eu lamento em dizer isso, mas elas sabem muito mais o poder e a autoridade que elas têm do que muitos filhos de Deus. É por isso que a natureza está gemendo, gritando, chorando, esperneando pela minha e pela sua manifestação, pelo meu e pelo seu posicionamento, entendendo quem eu e você somos em Cristo. Nós temos poder e autoridade para transportar os montes dos lugares. E o que é que nós temos feito com esta informação? Aí o inimigo faz com que a gente fique completamente distraídas, com que nós fiquemos ali presas em afazeres, em coisas banais, perdemos anos e anos da nossa vida, ataque espiritual. E aí você que tem chamado para o dom da revelação, o inimigo vai fazer de tudo para que você seja um avidente, mas é um avidente para o reino das trevas. Ele vai fazer de tudo, ele vai abrir, a sua visão já é aberta, ele vai começar a influenciar e o pecado vai levar você para o centro da vontade dele. Agora, a restauração vem quando você se arrepende. Cristo te chamou, o dom que você tem, você tem o dom de profecia, não é para você profetizar para o reino das trevas. Você é conhecedora da luz agora e você sabe, pessoas que foram induzidas, pessoas que foram treinadas nesses meios ocultistas, são pessoas que carregam algo sobrenatural. Pena que elas não sabem. E que o Espírito Santo revele hoje para você. Você foi de lá, desses lugares de trevas, onde você fez coisa, o Senhor te chamou com algo especial. Por isso que o inimigo quis corromper a sua identidade espiritual. E aí você precisa agora retomar, ser revestida desta glória. O Senhor está dizendo, eu estou te entregando estas vestes, essa armadura é toda sua, armadura de glória. Então tem proteção para todas as partes do seu corpo espiritual. Então você se posiciona nessa verdade em nome de Jesus e se apropria, fisicamente falando, trazendo proteção em todas as partes do seu corpo em nome de Jesus. E se posicione porque o Senhor tem pressa para usar você. Mas pastor, eu não sei qual é o meu dom. O inimigo, ele está fazendo de tudo para te manter cega. Mas essa ignorância vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos entender aqui um pouco sobre os dons espirituais. O que é que são esses dons e para que esses dons servem? Primeiro você precisa entender, dons espirituais não são talentos naturais, tá? Já está dizendo espirituais. Então, dons espirituais são capacitações sobrenaturais, ou seja, que não depende de você. Que não tem como você monitorar, que não tem como você escolher, porque é sobrenatural, foge, está acima das suas capacidades. Então, são capacitações sobrenaturais que é o Espírito Santo que dá, para quê? Para que eu e você possamos cumprir um propósito, o propósito que Ele estabeleceu, o propósito que cada um de nós temos para as nossas vidas. E aí a gente vê hoje, muita fama nessa palavra, propósito, Você vê muitas pessoas falando, eu quero descobrir meu propósito, porque meu propósito é uma coisa tão linda, é um negócio maravilhoso. Mas olha só, propósito sem dons espirituais ativados é passageiro. Aqui a palavra está falando sobre um propósito eterno. Então, o sobrenatural, como ele perpassa o natural, ele está acima do natural, você não tem controle sobre ele. A mente natural não vai conseguir entender certas coisas somente pelo Espírito Santo. Então, não é sobre você se sentir bem ou sobre você se destacar em algo. É sobre você carregar
e manifestar a glória de Deus, para que você possa edificar o corpo de Cristo, para que você possa edificar a igreja. Quem é a igreja? Pessoas, eu e você somos a igreja. Então esse dom espiritual, ele precisa ser ativado para isso, para manifestar a glória. Por que manifestar? Porque a glória, ela não pode ser completamente revelada, porque nós não suportamos a glória. Você vai ver Moisés pedindo ao Senhor: quero ver seu rosto, eu quero ver sua face. Aí Moisés pediu, e Deus disse: mas você não está entendendo. Se eu me revelar para você como eu sou, você morre. Agora imagine o que é você viver dentro de um Deus tão grande e você não consegue vê-lo. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas dentro do Senhor Jesus. Então não tem como nós vermos, mas ele manifesta um pouquinho de quem ele é para nós. Ele manifesta em nós e através de nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se o Espírito de Deus de fato habita em nós, nós vamos manifestar a glória através dos frutos do Espírito, através dos dons espirituais. Essa é a forma de você manifestar que é cheia do Espírito Santo. Não adianta você achar que eu sou cheia do Espírito Santo porque eu estou na igreja todo dia. Eu sou cheia do Espírito Santo. Qual é a prova disso? Eu sou cheia do Espírito Santo porque eu sou uma mulher que oro todo dia, 50 horas por dia. Isso aí já é até um horror, né? Porque nem 50 horas tem. Mas é para você ver o jeito que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem e começam a achar que ser cheio do Espírito Santo é estar em meio a um ativismo. Se você estiver orando, não vigiando, essa oração vai para o saco do lixo. Lamento te dizer. Mas a verdade eu preciso falar para que você se conscientize. Dons espirituais não tem nada a ver com o seu ativismo, com as suas atividades naturais. Está dizendo aqui o Senhor que é algo sobrenatural. Tem um propósito de manifestar, de revelar, de trazer luz, de glorificar a Cristo, porque glorificar vem da glória. Então a glória é dele, ele compartilha e manifesta em você. Para quê? Para edificar pessoas. Eu já disse a você, o Senhor, ele é apaixonadíssimo por pessoas. Deus, ele é tão apaixonado por pessoas que ele entregou seu único filho para morrer, para salvar as pessoas. Olha só, a criação, de tudo da criação, o que Deus mais se encanta é comigo e com você. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vem exatamente nos lembrar exatamente isso. Que Deus, ele deu a cada uma de nós um dom. Cada uma de nós recebemos algo especial. E isso não pode de forma nenhuma ficar parado. Não pode. Os dons que Deus entregou para mim e para você não são para vaidade, mas são para a glória do Senhor. Eu preciso reforçar isso aqui, porque muitos que têm dons, que são usados nos dons, que manifestam os dons, vão chegar no último dia e vão ouvir o Senhor dizer: em verdade eu vos digo, não conheço você, não sei de onde você veio, não reconheço as suas obras. Mas Senhor, em teu nome eu usei meus dons, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso e aquilo outro. E o Senhor vai dizer: fez, ok, trouxe pessoas para mim, mas a motivação do seu coração, a intenção do seu coração, olhei aqui, coloquei aqui e tudo que eu vi foi cinzas. Eu não vi amor nas suas obras, eu vi vaidade. Espírito do anticristo, espírito de Lúcifer. Lúcifer perdeu a sua glória por causa de quê? Por causa de vaidade, por causa de soberba, de orgulho, de inveja. Então esses sentimentos não vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te dar o dom e ele não vai tirar. Como é isso, pastora? Pois bem, a Bíblia diz que os dons, eles são irrevogáveis, só que eles podem ser adormecidos. Olha só o que é que diz Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que Deus, ele te deu um dom, ele não vai tirar. Ele não vai tirar, ele te deu. O dom que ele deu para você desenvolver é um dom espiritual. E aí o que acontece? As pessoas recebem o dom de Deus porque Deus dá a todos. Você sabia que bruxo, feiticeiro, essas pessoas têm esses dons? Foi Deus que deu. Só que eles estão usando da maneira errada. Eles estão manipulados. Eles estão completamente comprados. O inimigo comprou-os. Para quê? Para os seus propósitos de roubar, matar e destruir.
achando eles que estão no caminho certo, servindo a um rei. Então a Bíblia diz que existem dois caminhos, é o reino das trevas e o reino da luz. Eu escolho qual é o reino que eu quero. As pessoas, quando estão nas trevas, elas caminhando para as trevas, elas estão no engano. As trevas servem para isso, para tirar a luz, para tirar o foco, tirar o seu foco da luz. Então as pessoas escolhem as trevas é por causa do engano, é por causa de uma manipulação. Só que elas também escolhem estar lá. Porque eu já vi pessoas dizendo que, olha, eu nasci nesses ambientes, eu não quis, eu bati pé firme, não vou e ponto. Então, não é sobre também somente essa manipulação, é sobre posicionamento. É sobre você usar o raciocínio, porque a gente sabe que tudo é espiritual, mas tem uns momentozinhos que as coisas acontecem, né? A palavra vem, o racional age, né? Tipo, o cognitivo trabalha certinho para você entender certas coisas que diante de nós é lógico, mas que para quem está nas trevas é cegueira espiritual. Por quê? Porque eles têm uma adoração, eles têm uma veneração pelas trevas. Então, o dom que está lá na mão do bruxo, do feiticeiro, do vidente, gente, todos esses são termos, né? O vidente, o termo vidente, por exemplo, são termos espirituais. Não tem nada a ver dizer assim que vidente é das trevas. O vidente simplesmente é um profeta. Só que o inimigo pega esses termos e usa tanto que as pessoas, os cristãos, começam a ficar com receio de falar, com receio de usar, achando que é um ambiente, que é um termo propício para o ambiente das trevas. Não, vidente simplesmente é um profeta. Então, né, nós precisamos de ter esse discernimento, porque nós não temos que ter medo das trevas. Pelo contrário, nós temos que conhecer quais são os nossos dons, sabendo que os dons que estão sendo usados lá pelo reino das trevas, eles estão usando de maneira indevida. Lembra de Balaão? Um vidente, um profeta, só que era um profeta mal posicionado. Ele estava em uma posição diferente. Por quê? Porque qual era a motivação de Balaão? Uma das, né? Você vai ver isso aí quando ele aceita e amaldiçoar o povo de Deus em troca de dinheiro. E ele fez de tudo, tanto que conseguiu. Ele não conseguiu a primeira instância quando o povo de Israel estava cercado. As muralhas, espiritualmente falando, estavam sem brechas. O povo não tinha pecado. A partir do momento que ele viu, ele conhecendo as leis espirituais, sabe o que foi que Balaão falou? Porque você vai ver essa passagem, eu não me recordo bem exatamente onde é que está escrito, não sei se é em Reis, eu não me recordo bem onde está escrita essa história. Mas você vai ver lá no Apocalipse, falando a revelação do que foi que aconteceu. Balaão, ele vem, tenta amaldiçoar o povo, mas não tem maldição. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Então não tinha pecado, o pecado é a maldição. Então ele tentava de todos os lados. E Balaque dizia, amaldiçoa pelo outro lado, vai lá. E ao invés dele amaldiçoar, ele não tinha o que fazer. Ele, como profeta, não importa em que posição ele estava, ele como profeta, ele tinha que abençoar, já que não tinha maldição, tinha bênção. Ele estava manifestando, trazendo o que ele via, a revelação do que ele estava vendo. Aí Balaque ficou indignado com ele, que era o rei que queria destruir Israel de todo e qualquer jeito, e ficava ameaçando ele, falando, até que chegou um momento que Balaão disse assim, sabe por que é que eles não estão sendo vencidos? Eu não estou conseguindo amaldiçoá-los, porque não tem brecha. Vou te ajudar com isso. Sabe o que foi que Balaão fez? Instruiu Balaque para preparar as mulheres, né, as mulheres lá do seu lugar, né, que eu esqueci de onde que era, para persuadir os homens, para encantar, para seduzir os homens. E aí ele disse assim, o povo de Israel, quando você vê assim, manda as mulheres bem vestidas, começa a fazer as mulheres dançar, coloca roupas insinuosas e começa a fazer essas mulheres se insinuarem para esses homens, a dançar, a dança do ventre. Gente, tudo isso aqui é estratégia do inimigo, encantamento. E quem é a serpente, gente? Olha só, vamos trazer termos espirituais aqui também. Aí você vai ver aquelas danças, aquele negócio todo assim. Tudo ali tem um espírito maligno por trás e tem uma influência. E o que é que acontece? Quando os homens caem naquela cilada, acabou. Abriu porta, legalidade, pecado, brecha.
A brecha foi aberta e aí sim, Balaão entra com tudo amaldiçoando o povo de Deus e o povo foi amaldiçoado. Por quê? Porque Deus os abandonou? Não, porque eles não vigiaram, eles não resistiram à tentação e eles não buscaram renovo no Senhor para que não caíssem na tentação. A tentação vem de quem? Do diabo. Mas o livramento vem de Deus quando eu e você usamos a autoridade. A autoridade do Espírito de Deus que está sobre nós, para nós resistirmos ao diabo. E aqueles homens não resistiram e as consequências foram terríveis. Então eu quero dizer para você, contando essa história, que os dons, eles são irrevogáveis. O Senhor dá a todos conforme o seu propósito, conforme Ele quer. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa hoje, né, tá no processo afastado do evangelho, mas ele mesmo me falou que pessoas do reino das trevas, de ambientes onde ele tem frequentado, que pessoas disse para ele, você não é daqui, seu lugar não é aqui. Por quê? Porque é profeta. Aquela pessoa tá lá, só tá posicionada no lugar errado. Tá dizendo, você é marcado, você tem um dom. Outra coisa, gente, você foi consagrada para o Senhor. A consagração é algo poderoso. Você foi consagrada para o Senhor, para um ofício. Você foi consagrada para pastora, você foi consagrada para missionária, você foi consagrada para diaconisa, você foi consagrada, você tá selada, filha. Olha um ungido, isso aqui que a gente usa bastante, isso aqui é um ato, é um produto, uma ferramenta profética extraordinária. Vamos ter vigilância e cuidado ao usarmos isso aqui, porque uma vez que nós usamos isso aqui para consagrar, nós estamos dizendo, Deus é teu. Então toma cuidado com as consagrações que você faz, para você não sair por aí consagrando e depois não entregando ao Senhor. Então quando alguém é consagrado por uma autoridade espiritual, para um ofício, para exercer um dom, aí pronto, pode fugir para onde for, mas ele é reconhecido no reino espiritual, ele é reconhecido de acordo com a sua consagração. Meu Pai do céu, ele é conhecido de acordo com a sua consagração. Então aquilo que foi consagrado para Deus é de Deus e ponto. Ponto. A única coisa que pode romper uma consagração é o sangue de Jesus. É por isso que as pessoas que são consagradas para o reino das trevas, elas podem ser resgatadas, porque o sangue de Jesus é o maioral que pode desfazer todo e qualquer tipo de consagração. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, entenda isso em nome de Jesus. Talvez dons, né, que estão adormecidos, possa ser que eles ficam adormecidos por conta de feridas, de traumas, de rejeição, de medo e de comparação. Sempre vai ter essas feridas emocionais que na verdade são raízes espirituais que precisam ser tratadas. Para quê? Para que os dons estejam sendo feitos, realizados, discernidos, instruídos, de acordo com o propósito do Senhor no lugar certo. Não adianta também você ter um dom e você tá em outro lugar fora do lugar aonde Deus ele quer te usar. Não vai adiantar de forma nenhuma. Olha só, no meu achismo, o falar em línguas é apenas para aqueles que são batizados nas águas. Meu Deus do céu. Nada a ver. Quando vi hoje no desafio, pensei comigo, como assim? Será que eu posso? Pode e deve. Meu Deus, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você pode, você deve, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Gente, tem muitas coisas que acabam não sendo ensinadas na igreja. E muita nuvem de religiosidade paira. E muitas pessoas ficam presas. Pessoas não se desenvolvem nos dons espirituais porque não tem ensinamento. E os dons espirituais é algo assim que você usando, vai destravar a sua vida, vai destravar a sua família, sua casa, seu marido, as áreas. Quando você entende, olha só, Deus me deu o dom é para quê? É para ser usado. Imagina só você quando tem um talento, você tem uma voz tão bonita e você não canta, que sentido faz? Você tem uma voz tão linda, se você esconde essa voz, dons é para ser manifestado. Então é exatamente isso que a irmã Solange está falando. A pessoa fica toda travada, a vida fica toda travada. E o que é que trava esses dons? Feridas emocionais,
traumas, rejeição, medo, comparação, como eu já falei aqui. Então, aquilo que você recebe de dom, ele vem para destravar você, com o propósito de quê? De destravar outras pessoas. Porque eu já falei aqui, o propósito de Deus sempre é fazer você se conectar com pessoas para que você seja abençoada através de pessoas e que você possa abençoar pessoas. Porque esse é o movimento de Deus. Ele ama ver as pessoas interagindo, a sua obra-prima interagindo. Então, entenda sobre isso em nome de Jesus. O seu processo de libertação é crucial para você ativar dons espirituais. Tem pessoas que têm dons espirituais, sabem que têm os dons espirituais, mas não conseguem fluir no dom espiritual porque não conseguem se disciplinar, investir e buscar e viver a verdadeira libertação. Isso aqui é muito sério. E as pessoas acham que viver a libertação é simplesmente a igreja aceitar Jesus e tá tudo bem. Aceitar Jesus é você entrar pela porta. Jesus diz, eu sou a porta. Mas aqui vamos imaginar. Jesus é a porta, não é? Oh, que belo. Jesus é a porta. Ele é o caminho também. Ele é tudo. Glória a Deus. Vamos imaginar aqui que você vai em um shopping. O que tem em um shopping, gente? Lá no shopping você pode desfrutar de tudo. Você não vai para o shopping só porque você quer ver a porta. Para com isso. Você vai no shopping porque você quer entrar pela porta e lá dentro você se perde. Tem pessoas que se perdem literalmente. É tanta loja, às vezes a gente não tem nem o que comprar, recurso financeiro, com o que comprar, mas a gente quer ir pro shopping porque o ambiente é bom, porque tem um frescor. É uma diferença, gente. Quando você entra em um shopping, você se sente poderosa. É diferente de quando você vai para uma feira. Gente, fala a verdade pra mim. É ou não é? Você não se sente mais poderosa quando você entra em um shopping? Quando você entra em um shopping toda desarrumada, você se sente estranha naquele lugar. Por mais que você vá com uma roupa simples, mas você, né, se sente melhor quando você está ajustado. Agora imagina, você vai pro shopping com os cabelos lá em cima, com a roupa amarrada do lado. As pessoas não andam assim no shopping, porque é um ambiente diferenciado. Então imagine que você vai no shopping. Vamos imaginar que o shopping, a profundidade, a grandeza desse shopping, essa expansão toda, é aqui a vida espiritual, é o reino espiritual. E aí, você está acessando Jesus, você encontrou Jesus. Jesus, ele é esse shopping que tem essa diversidade toda, ele tem essa vida, tem esse posicionamento todo para você. Aí você entra, como é que você entra? O primeiro acesso que você dá por essa porta é aceitando Jesus. Quando eu e você aceitamos Jesus, é a mesma coisa de nós chegarmos diante da porta e dizer assim, nossa, essa porta é muito bonita. Eu preciso entrar por ela, porque por essa porta eu imagino o que é que tem dentro dela, dentro desse lugar, dentro dessa casa, dentro desse shopping. Então eu vou aceitar, eu vou. E aí tá lá tudo te chamando, te atraindo para você entrar. E aí você entra, imagina só, você entra na porta, né? Geralmente porta de shopping, ou é aquela porta que se abre sozinha, né? Ou é aquela porta giratória, mas normalmente são as portas que se abrem sozinha. Você se sente tão bam, que quando você vai chegando perto, abra-se os portais, abram-se as portas do shopping, porque entrará a autoridade. Você se sente, aquilo ali já muda você por dentro. Muda sua postura, você se sente. E o frescor que você recebe, aquele ar-condicionado, aquela coisa toda gloriosa, é muito bom. É a mesma coisa. Jesus é essa porta. Agora você diz assim, uau, eu não preciso puxar a maçaneta dessa porta. Essa porta é muito bonita. Você fica ali o tempo todo olhando para a porta e achando ela bonita. Quando você chega, você se encanta com a porta. É maravilhoso. Hoje, você de acessar, você já nem liga mais. Mas a primeira vez, vê como é que as crianças fazem. Elas ficam encantadas. Porta de shopping, porta de banco, né? Que fica aquelas coisas, são coisas diferentes. Aí você fica encantada. Agora, você fica aí, toda vez que você vai no shopping, você fica lá olhando. Uau, que porta linda. Meu Deus, eu quero essa porta, eu quero. Você fica fazendo isso? Você acha legal, você se sente, mas depois, ó, que entra na rotina, aquela porta ali, tipo, é mais uma. Então, é a porta de acesso, é a entrada.
Agora você vai no shopping, você entra e fica lá atrás da porta só olhando para ela? Não, por quê? Porque quando você entra no shopping, você quer, desfrutar do que tem dentro do shopping, você quer explorar tudo o que você puder. E você não consegue explorar tudo dentro de um shopping em um só dia. Você não consegue. Então, você vai no cinema, você vai no refeitório, você sempre vai em alguns lugares específicos. É a mesma coisa. Aceitou Jesus é você entrar por essa porta. Você ficou encantado por essa porta. Aí é aquela unção do primeiro amor. Mas depois acaba, gente. Não é que o primeiro amor, a unção acaba. É no sentido de aquela veneração por aquela porta já não é mais a mesma. Por quê? Porque o chamado é para você aprofundar, é para você expandir, é para você explorar o shopping. Aí essa exploração é exatamente esse processo de conhecimento, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Jesus, ele faz questão de dizer que ele é a porta, mas ele faz muito mais questão de dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz: entra por mim e segura aqui na minha mão, porque agora eu vou caminhar com você no caminho e eu vou te revelar, e eu vou mostrando cada recôndito, cada cômodo da sua alma, e vou dizendo para você: olha o que foi que as trevas fez, olha o que aquele trauma fez, olha o que aquela ferida trouxe, olha só as consequências. Eu tenho o dom para você, eu tenho aqui dentro muita riqueza, dentro desse shopping tem muita riqueza para você, e o Senhor está dizendo: eu já te dei, eu já mencionei algumas coisas específicas para você. E cadê o seu posicionamento? Quer ficar presa na porta? Aceitou Jesus, está tudo resolvido? Não é bem dessa forma. Aceitou Jesus é a porta de entrada, é o primeiro acesso. Agora continue em prosseguir conhecendo ao Senhor. Você precisa escavacar os cômodos da sua alma, procurar aonde é que estão os bloqueios, aonde estão as manifestações de trevas, aonde a luz, a glória do Senhor precisa entrar lá. Eita glória, meu Deus do céu. Então o que acontece? O dom desaparece, o dom não se manifesta por causa do medo, por causa da rejeição, por causa das feridas de traição, de abandono, das circunstâncias da vida, por causa do pecado. Foi o pecado que causou rejeição, foi o pecado que causou medo, foi o pecado que causou comparação. É o pecado é a maldição. Tira o pecado de dentro do shopping, tira o pecado do arraial, tira o pecado da sua casa, tira o pecado da sua vida, expulsa o pecado da sua vida, resistir ao diabo e ele vai fugir de você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele não vai retirar aquilo que ele te deu. Foi você que escondeu. Se você é uma mulher que antes profetizava e não profetiza mais, eu preciso dizer a você: eu tinha o dom de profecia. Tinha não, filha, você ainda tem. Você só precisa de ativar. Ativar significa o quê? Você colocar esse dom em atividade. Mas com o pecado não dá para competir. Não dá para competir com o pecado. E se você quer ativar esse dom, você vai ativar para quem? Para as trevas. Com o pecado, só tem espaço para as trevas. Mas o Senhor está dizendo: olha, a minha glória ainda está nos seus arredores e eu quero penetrar. Mas para isso precisa de arrependimento, confissão de pecado. Você precisa se render e dizer: Deus, eu preciso, eu quero entrar novamente por esta porta. É sobre isso aí. Então Deus, ele está chamando você de volta para o centro da vontade dele. Quem sabe você é essa mulher que sabe que tem dons espirituais, mas que você se perdeu por alguma coisa, que você não alimentou o seu dom, que você não se alimentou para que o seu dom fosse aflorado. Por quê? Porque você está presa em afazeres do dia, porque você está presa em emprego onde o Senhor já disse: não quero você aí. Você está sendo desobediente, mas minha vida está toda travada. É por causa da desobediência. Procure detectar para ver se não é esse o motivo. Que sua vida financeira está travada, que o seu casamento está começando a ser também confrontado, impactado, e o inimigo está começando a trazer todas essas coisas. Por quê? Por causa da permissão de Deus, por conta do pecado da desobediência. Você sabe quem é que se alimenta da desobediência? Quando você não está cumprindo o propósito do Senhor, você sabe que você tem um chamado e você não vai cumprir, você sabe que você tem um dom e você tem medo, você está alimentando o reino das trevas.
Desobediência não faz manifestar a glória de Deus. Desobediência faz manifestar as trevas. E as trevas vai se manifestar na sua vida. Como? No casamento, nas finanças, na saúde física, nas diversas áreas da vida. Como é que as trevas se manifestam? É só a gente ver as obras. É só a gente ver os resultados, ou seja, os frutos. É sobre isso aí. É só você refletir. Então não é sobre você se sentir pronta. Não, é sobre você obedecer, confiar e ponto final. É somente sobre isso aí. Porque o dom ele vai continuar ali, mas ele precisa ser ativado. E como é que você percebe que os sinais, né? Como é que você percebe os sinais do dom que Deus te deu? E como é que você descobre esses sinais de um dom que está ativado em você? Primeira coisa, você precisa observar aquilo que te incomoda espiritualmente. Quando você vê uma pessoa doente, qual é a sua reação em relação a isso aí? Quando você vê alguém enfermo, você sente impulsividade, aquela vontade de orar? Você sente aquele impulso de orar pela pessoa que está enferma? Você sente aquela vontade de ir nos hospitais para ver pessoas que você nem conhece? Quando alguém fala assim, ó, ore por mim que eu tô doente, você logo acende ali, ó, uma luzinha, uma chamazinha no seu coração. É um sinal. É um sinal que você tem um dom, o dom de cura. Então, você vai descobrindo dons, nós vamos descobrindo pelo aperfeiçoamento. E não tem como você descobrir dons, não tem como você aperfeiçoar dons se você não buscar mergulhar na palavra de Deus. E deixa eu te dizer, nem sempre você vai conseguir entender a palavra de Deus sozinha. O próprio Jesus, ele foi treinado na sinagoga. Ele foi ensinado ali no meio dos mestres, por isso que ele com 12 anos, ele já dava um show de Bíblia para aqueles homens religiosos. Então, é você pensar como que você quer ativar os dons se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se você não busca. Você fica só sendo hipócrita. Perdão, porque eu também sou assim. Sou não, me vejo assim, porque isso, o ser faz parte da nossa identidade, mas eu me vejo nessa hipocrisia o tempo todo dizendo, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Ai, que hipocrisia, tá dizendo que quer ser usado, mas não vai buscar a revelação do dom. E aí Deus está dizendo, deixa ela entender primeiro. Oh, Senhor Deus, vamos tomar cuidado com as palavras que nós falamos, porque estamos dizendo aqui, ó, eu renuncio tudo, eu abro mão de tudo, eu abro mão dos meus maiores sonhos. Será que é mesmo? E os dons ficam aonde? Se você não vai buscar exercer esse dom na sabedoria, no conhecimento da palavra. Vamos parar de ser hipócritas e vamos olhar para aquilo que o Senhor nos deu, porque não é tempo de nós dormirmos mais. Os dons não precisam ter sono, não. Os dons não precisam ficar adormecidos, não. Então, o que é que você sente quando você vê uma pessoa enferma, por exemplo? Você sente prazer, você sente liberdade em ir lá e orar pela pessoa, mesmo que seja desafiador? Você sente essa liberdade? Você vai por prazer? Você é impulsionada a fazer isso? Outra forma de você identificar um dom ativado em você é através disso, desse prazer que você sente, essa necessidade, essa liberdade que você sente, que você não está nem aí, você arregaça as mangas e vai. Pessoas também que reconhecem isso em você, se as pessoas falam reconhecendo isso em você, mesmo que você não perceba, coloque a sua anteninha de pé, porque Deus, ele está te revelando de alguma forma, algum sinal que você tem um dom específico para aquela determinada coisa que as pessoas estão reconhecendo em você. Preste atenção. Se você também se sente impulsionada pelo Espírito, como se algo tomasse você por dentro e você não conseguisse controlar, isso aqui já é o ápice, né? Já é a manifestação, a revelação completa. Então, alguns dons que podem ser colocados em ação, aqui alguns exemplos, é o dom da palavra de sabedoria.
O dom da palavra de conhecimento, gente, o dom da palavra de conhecimento em um processo de libertação, em um processo de expulsão de demônios é poderoso. É poderoso. Intercessores, pelo amor de Deus, busquem os dons espirituais e busquem discernir aqueles que o Senhor te deu. Você pode ter todos esses dons aqui. O apóstolo Paulo, ele era carregado de todos esses dons. E olha que era um homem endemoniado, né? Um homem perturbado que perseguia o povo de Deus, matava o povo de Deus. Quanto sangue o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, não levou nas mãos dos justos, dos cristãos. Ele mesmo estava lá quando Estevão foi apedrejado. Ele disse: olha, eu estava lá tomando conta da roupa do povo que estava lá apedrejando, mas eu estava lá também apedrejando, estava junto lá. E o apóstolo Paulo, transformado, ele tem dom da palavra, do conhecimento, da sabedoria, da cura, da fé, todos os dons Paulo teve. E Paulo exerceu, ele foi ativado, ele manifestou em vários momentos da sua vida com Deus, da sua vida cristã, esses dons. Então procure entender isso aqui. Um intercessor, por exemplo, que ele tem o dom da palavra, do conhecimento, quando o libertador, ele tá lá orando, ele tá expulsando demônio, né? Porque não é nem hora de orar, na hora da libertação, é na hora de dizer sai em nome de Jesus e pronto. Tem legiões de demônios que só vai sair por jejum e oração. Agora tem demônios que eles insistem em ficar por causa de quê? Da legalidade, o pecado. E quantas vezes o Senhor, ele vai revelar a um intercessor, através do dom da palavra, do conhecimento, qual é o motivo daquele demônio não querer sair daquela pessoa, por causa de um pecado. E eu já vi situações acontecerem de o demônio insistir em ficar por causa de um objeto consagrado que a pessoa estava usando, por causa de uma roupa. Por isso que nós temos que ter cuidado quando a gente fala disso, aí as pessoas acham que a gente é fanático. Mas, né? Fazer o quê? Isso aqui é para quem tem discernimento espiritual, não é para todos. A verdade é essa aqui. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, dons da fé, da operação de milagres, discernimento de espíritos, dom de profecia, de línguas, de interpretação de línguas. Você vai encontrar esses dons aí descritos lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, no primeiro capítulo não, no 12º capítulo, ou seja, 1 Coríntios capítulo 12. Você vai encontrar falando sobre isso aqui. Então procure identificar se as pessoas, elas buscam você para quê, como que elas buscam, porque elas estão discernindo, elas estão vendo, existe algo diferente em você. Existe algo diferente em você. As pessoas, elas procuram, geralmente elas me procuram, pastora, você que tem um discernimento, uma sabedoria, me ajuda nisso e nisso e nisso aqui. Ah, o sonho assim, 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 assim. Porque as pessoas começam a ver. E agora, qual é a minha obrigação se as pessoas estão vendo? Me esconder? É uma responsabilidade gigantesca, gente. É uma responsabilidade gigantesca. E a gente tem receio? Tem. Seres humanos, temos receios. Então nós temos que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que nós podemos abraçar esses dons e fazer, nos dispor, pagar preço em oração, na madrugada, no jejum, na busca, no abandono de coisas que não convém, porque o Espírito Santo, ele vai revelando mesmo aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer. Você começa a ter um afinamento, um funilamento, você vai entrando no funil de papai. Então você precisa entrar por esse caminho, mas ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, você vai pelo caminho do anticristo, de Lúcifer, soberba, vaidade, orgulho. E muitos líderes têm se perdido nisso, que o Senhor nos guarde. É por isso que nós precisamos de cobertura de oração. Nós que temos ministério de libertação da palavra, nós que colocamos a nossa cara na exposição, nós precisamos de ter essa cobertura, porque os ataques são ferrenhos de todos os lados e de todas as formas possíveis para travar o nosso dom. E a vaidade trava o dom. Não vai o dom ser executado para a glória de Deus. Então pessoas vão ser prejudicadas. Então nós precisamos discernir isso. Qual é o dom que você tem? O que as pessoas têm falado? De que forma as pessoas têm te buscado? Preste atenção. Se você tem um dom da palavra, do conhecimento, busque isso aí. Deus, ele vai te dar. Ó, como é que você vai revelar conhecimento de algo que você não busca? De algo que você não está conectado com o Espírito Santo? Muitas vezes é o Espírito Santo que vai te dar uma palavra-chave que vai servir para a sua libertação, para a libertação de alguém, uma palavrinha apenas. Deus, ele vai te dar lá, estampado diante dos seus olhos. E você vai ter tanta certeza disso, porque você é filha e o filho conhece a voz do pai.
É poderoso isso aqui. Então, há propósito de Deus nos dons para a sua vida. Então, vou falar aqui um pouco sobre isso aqui. O propósito aqui dos dons não é para te fazer você uma pessoa melhor, mas é para fazer você ser uma pessoa útil no reino de Deus. Fazer uma pessoa, para que você seja uma pessoa que tenha uma utilidade de ativar a autoridade que as outras pessoas têm e que elas não estão vivendo por causa do pecado, por causa de opressão demoníaca, por causa de influências e tantas coisas. Então, uma mulher sábia e posicionada como eu e você, que somos aqui, em nome de Jesus, nós entendemos o tempo de Deus. Nós entendemos a disciplina e nós buscamos disciplinar os nossos impulsos emocionais, os nossos impulsos carnais, e nós buscamos aprender a nos mover com autoridade e com humildade. Como que vai fazendo isso? Dentro de um processo de um treinamento. E você está aqui nesse treinamento. Essa live é um treinamento. O detox espiritual é um treinamento. E que treinamento, hein? Que treinamento! Tanto confronto, tem pessoas que não aguentam. Tem pessoas que caem fora, que não está pronto para aquele momento ou não está disposta a passar por aquele processo para pagar aquele preço. O tanto que eu tenho escutado de mulheres dizendo anos e anos na igreja, eu nunca vivi um processo desse. Pois bem, é porque a igreja acaba trazendo uma certa superficialidade. Quando eu digo a igreja, eu não estou generalizando, claro, mas tem pastores que estão ocupados com suas vidas particulares e não tem tempo para mergulhar nisso. Gente, porque olha só, para eu estar aqui mergulhando com você, tanto para minha vida quanto para te abençoar, eu precisei abrir mão de uma carreira profissional. Eu precisei abrir mão do meu sonho, por assim dizer, um dos maiores sonhos. Eu precisei abrir mão, porque onde que eu teria tempo? De estar na madrugada, de estar de manhã lá falando com vocês no grupo, ministrando, de estar aqui fazendo live, de durante o dia estar atendendo mulheres e em qualquer momento chegam situações emergenciais que eu tenho que estar ali me posicionando. Como que eu poderia fazer isso dentro de uma empresa, cuidando de negócios do homem? Nunca. Eu não conseguiria. Então o Senhor teve que me chamar, o Senhor teve que me separar. E o pastoreado é um chamado particular. Só que infelizmente, né, a cultura brasileira não é dessa, né? De entender o sacerdócio. Olha só como foi o sacerdócio descrito lá por Deus, como era que tinha que ser feito. Era o tempo todo vestido da autoridade, vestido com aquela roupa, o tempo todo pronto. Era serviço integral. Mas hoje o ataque é tão grande contra os pastores que o mundo já denuncia, já diz, ó, o pastor para se defender, porque o mundo vê pastor como ladrão. O mundo que está nas trevas vê pastores como ladrão, como que só quer dinheiro, quer esse, aquilo, outro. E o pastor muitas vezes se retrai. E aí acaba tendo que, né, dar conta de tantas outras coisas também, por não viver princípios bíblicos e por aí vai. Gente, é muita coisa envolvida, muita coisa. E o ataque maior é sobre os pastores. Veja quem foi a primeira pessoa que foi vítima de um assassinato. Quem foi? Um pastor, né? Abel, um pastor. Então, oremos pelos pastores, ore pelo seu pastor. Não excomungue o seu pastor, não murmure, não cometa esse pecado. Mesmo que ele esteja em pecado, se ele tiver com pecado, é com ele e Deus. Mas você não peque descumprindo o princípio da autoridade, porque você vai pagar um preço muito alto. Então, quando você é essa mulher que entende o tempo de Deus, por isso que eu chamo você aqui, vamos entender o tempo de Deus, em que tempo você está. Eu chamo pessoas aqui que querem avançar um pouco mais. Quem são as pessoas que estão aqui na live? Aquelas pessoas diferenciadas. Quantas pessoas tem lá no grupo? Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão porque não priorizaram? Quantas pessoas que podem depois voltar e assistir, mas não voltam, não assistem, está dentro de um lugar onde tem uma mesa, um grande banquete, mas não aproveita. Por quê? Não é para todo mundo realmente. Não é. Aqui é para os escolhidos. Não é aquele que Deus escolheu por mérito, não. É aquele que disse sim, Senhor, eu quero tanto isso aqui, porque eu não quero apenas entrar pela porta. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero ir profundo. Eu quero me lançar lá para eu ser o altar, para o teu fogo me consumir, até que aquilo que levante de mim seja aquilo que vai glorificar o teu nome e vai revelar a sua glória. Aí sim, quando Deus encontra essas pessoas, que são a minoria, né? Então, preste bem atenção aí, porque o seu dom, ele vai desbloquear outros dons na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. O seu dom vai desbloquear outras pessoas.
pessoas. Que poderoso isso aqui. Quando você se posiciona no seu dom, você ativa um exército ao seu redor. Sabe o que é um exército ativado? Um exército ativado no reino da luz. Porque se você também for usar o seu dom de forma errada, você pode ativar um exército do reino das trevas. Não compactua com isso não, tá? Como é que você descobre e você se posiciona no seu dom? Vou te dar aqui um passo a passo bem básicozinho para poder você ter uma direção. Primeiro, busque revelação e intimidade. Ela vem essa pastora de novo com a história de orar. Gente, você quer conquistar um pastor? Você quer ter um pastor para pertinho de você? Chama ele para orar. Pastor de verdade, pastor que gosta, né? Pastor que tem visão do reino. É só chamar o pastor para orar. Gente, é bênção do céu. É pastor. Isso o quê? Oração? Estamos ali, estamos lá. Porque o pastor entende a importância da oração. Então você é uma pastora também, independentemente de você estar na frente da igreja ou não, de você aceitar essa nomenclatura ou não. Você é uma pastora sim, porque você está direcionando alguém. Você é uma pastora na sua casa, mulher. Você é uma mãe pastora. Você precisa tomar essa posição, pegar o cajado e guiar os seus filhos. Os seus filhos são suas ovelhas. Então, para você ter essa descoberta dos seus dons e se posicionar neles, o primeiro passo é você orar, buscando revelação e intimidade. Por quê? Porque a manifestação do dom começa no secreto. A manifestação do dom começa no secreto, não adianta. Caiu do céu aqui agora em cima do púlpito, não vai ser não. Vai ser no secreto, lá no cantinho da oração. Então, minha amada, primeiro passo básico para você, ore, jejue, se consagre, dedique o seu tempo para Deus, peça ao Senhor para Ele te revelar nos mínimos detalhes. Segundo passo, observe os seus impulsos espirituais. O que é isso aqui? O que que você sente que queima o seu coração quando você está em um ambiente espiritual? Isso é um sinal. Você está em um ambiente que você sente, tem um mover diferente ali. O que é que você sente vontade que queima no seu coração de fazer? Você começa a ter aquele impulso, aquela vontade de profetizar. Você está em um ambiente carregado de glória. Você está ali em um culto em que a manifestação da presença de Deus ela é forte e você começa a sentir. Gente, aí de repente começa o coração a palpitar. Aquele queimou, aquela vontade. Você fica ali se segurando com medo. Com medo, mas eu vou profetizar e se pensar que não foi eu, ou que não foi de Deus, que é eu, e começar a pensar a mesma coisa. Você está em um ambiente desse, você está sentindo agora, você está ouvindo um louvor, você está orando e de repente você sente um negócio, uma vontade de falar em línguas. São tantas mulheres que falam isso para mim, que ficam aqui presas e não conseguem sair e fica aquilo ali, aquele negócio. Você não tem noção do poder do dom de línguas. Você não tem noção do poder que é você orar em línguas. Você não tem noção disso. Só deve ser por isso que você não busca. E tem que buscar. Porque não é simplesmente sair imitando os outros. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre você ter a sua dinâmica com Deus. E aí a pessoa fica ali sentindo aquele negócio. Tem alguma coisa que está travando. E tem que descobrir o que é que está travando. E tem que declarar o sangue de Jesus. Que só o sangue de Jesus tira toda a trava do caminho. E você flui. Você flui. Batalhas espirituais são vencidas nas regiões celestes através de línguas estranhas. E nós não temos noção disso aqui. Mas o Senhor está aqui, abrindo um pouquinho desse leque para que você comece a ter interesse. Porque aqui eu não estou dizendo, não estou prometendo para você que eu vou escancarar tudo. Não dá. A palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. É uma revelação para todos os dias. E ela se renova toda manhã. Terceiro ponto. Peça confirmação ao Espírito Santo. Não faça as coisas também pelo seu impulso. Vá fazendo testes. É natural você não se sentir à vontade para você fazer aquilo que está queimando no seu coração. E a Bíblia diz, provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. Porque dentro da igreja, eita pastora Jesus Cristo amado, dentro da igreja há muitas manifestações espirituais que parecem ser do reino da luz, mas é trevas. É demônio usando boca de crente para falar em línguas. E quem tiver, Senhor, cadê o povo das interpretações das línguas? Porque se tiver um crente que tem o dom dado por Deus de interpretar línguas, vai descobrir, tem demônio que está amaldiçoando a igreja em cima dos altares, nos púlpitos, falando em língua, quando na verdade quem está falando ali é um demônio escondido.
Aí agora tem que entrar em um novo nível, né? Um nível mais profundo de busca aqui, de discernimento, que já é o dom do discernimento do Espírito para poder vencer tantas igrejas que estão definhando por causa disso aí. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos mostre aonde é que está o bloqueio. E outra, comece você a buscar isso para você ser uma libertadora, você ser uma intercessora libertadora lá na sua igreja. Porque, Deus conta com o seu dom. E aí depois ele vai perguntar para você, e o dom que eu te dei, por que você não usou? Fiquei com medo, Senhor. E escondi, porque eu sei que tu és um Senhor muito radical. Igual lá a parábola dos talentos. Pense e reflita sobre isso aí. Então peça confirmação ao Espírito Santo. Por quê? Como é que o Espírito Santo vai confirmar no seu coração? Ele vai confirmar no seu coração por meio de uma paz que excede todo entendimento. Essa é uma das formas de Deus confirmar algo para você. Paz que excede todo entendimento. Ele vai também te dar um discernimento diferenciado, tanto para você, sobre você, como também em relação a outras pessoas, tá? Ele vai confirmar através também de outras pessoas para a sua vida. E o quarto passo aqui é você praticar esse dom com humildade e com temor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Dons, eles precisam ser usados, mas antes do seu uso com excelência, eles precisam ser usados, praticados no processo do treinamento para amadurecer. Então, não vamos ser amadores, vamos ser maduros, em nome de Jesus. Submeta-se a uma liderança espiritual. Isso aqui é extremamente importante. Se você não tem uma cobertura espiritual, se você não tem uma proteção espiritual, você está suscetível ao fracasso, você está exposto. E tem pessoas que até têm dons de Deus usar poderosamente, mas caem. Por quê? Porque falta uma cobertura. Então eu e você, como autoridade na nossa casa, nós precisamos ser a cobertura dos nossos filhos, por exemplo. Nós precisamos estar posicionadas para ser cobertura de oração dos nossos maridos, principalmente maridos que têm chamados. Tem homens que têm chamado para o altar. Aqui eu já falo do altar no sentido de trazer a revelação pelos dons que Deus o entregou e estão completamente distantes, escondidos. Por quê? Porque não estão conseguindo ver e às vezes não tem uma mulher que ajude, tem uma mulher insensata do seu lado, tem uma mulher ignorante no sentido de não conhecer, de não saber. Não é ignorância de grosseria, não. É ignorância de não conhecer. E a Bíblia diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento. Mas ai dos pastores, porque o chamado aqui também, a palavra pega pesado pro pastor. Ai dos pastores, que é por causa deles. Eles não ensinam. Eles não ensinam e aí o povo está perecendo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Você precisa se submeter a uma liderança espiritual. Porque se você não estiver submetido em uma liderança espiritual, sabe quem é que está atuando na sua vida? Deixa eu te falar. É o espírito de Lúcifer. O espírito caído, o espírito do anjo caído, o espírito do anticristo é rebeldia, é rebelião. Preste atenção. A rebelião, ela entra primeiro pela porta da rebeldia. Você se associa com pessoas rebeldes e quando pensar que não, você está no meio promovendo a rebelião. Cuidado com o pecado da rebelião. Toma muito cuidado em nome de Jesus Cristo, tá? Submeta-se a uma liderança espiritual, porque uma liderança espiritual, ela vai te trazer cobertura e proteção, para que você se mova debaixo de uma bênção, debaixo de uma sabedoria. Tem muitas igrejas que elas não fluem, que elas não avançam, simplesmente porque o pastor que decidiu abrir essa igreja saiu debaixo de um espírito de rebeldia e de rebelião, abriu uma igreja para si porque não queriam se submeter a nenhuma autoridade, abriu seu próprio ministério no achismo, dizendo que foi o Senhor que mandou, mas pastores que não têm cobertura acima deles estão em pecado e precisam colocar a vida no altar. Meu Pai do céu, me cobre com teu sangue, Senhor, porque são verdades que precisam ser ditas. Então, se você aqui é uma pastora e você não tem uma cobertura sobre você, desconfie, você está em pecado. Peça perdão ao Senhor e se desvincule desse espírito de rebelião em nome de Jesus e se converta. Literalmente essa palavra. Olha a Rosângela falando aqui, eu tenho o dom da palavra, mas sinto muita vergonha de falar em público. Através da live estou aos poucos perdendo. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é poderoso demais. É isso que Deus está fazendo aqui nesse movimento, nesse detox.
Coisa que talvez você não esteja vendo muita coisa, mas os resultados serão permanentes. Glória a Deus. Então, o dom da palavra não combina com a vergonha. Agora, onde foi que entrou a vergonha? Qual a porta que entrou? Que ficou ali e trouxe aquela vergonha, né? Aí tem que mexer nessa raiz, Mudou essa mentalidade aí, Você vai explodir em nome de Jesus, ministrando a palavra de Deus, e pessoas vão conhecer a Cristo e vão se reconectar a Cristo, aleluia, através dessa verdade que liberta. E por fim, eu trago aqui esse último passo, que é você servir com um propósito. Você fez tudo isso, você está debaixo de uma liderança, você está praticando com humildade, você orou, você discerniu, sirva com um propósito. Qual é o propósito? Levar pessoas ao reino de Deus, levantar ministros, levantar adoradores em autoridade, levantar o crente, tirar o crente da cegueira, da surdez espiritual, da podridão, do pecado. Então sirva. O dom é para você servir, não é para você se exaltar, não, porque eu sou profeta, porque eu sou pastora, porque eu sou isso, aquilo, outro, eu curei, eu fiz e aconteci. Cadê Deus? Saiu de cena, perdeu a glória? E cuidado para não ser como Sansão, né? Perder a unção e nem saber que a unção foi embora. Meu Pai do céu. E hoje o desafio, já lancei para vocês, me já comentou aqui, dando um spoilerzinho, né, para quem não viu. O desafio hoje é uma ativação profeta. Eu quero lançar esse para você, esse desafio, porque você é uma mulher sábia e posicionada e você não vai ficar aqui só ouvindo sem colocar em prática, né? Não faz sentido, não tem sabedoria nisso. Qual é o desafio hoje? Ore em línguas. Se você já ora em línguas, então ore em línguas. Você já fez um teste, gente? Isso aqui é poderoso demais da conta, gente. Faz um teste. Você ora em línguas? Comece a orar 1 minuto, 2 minutos, 3, vá crescendo nisso. Todo dia coloca um compromisso. Vou orar aqui no mínimo 5 minutos em língua. Mas não estou sentindo de vontade. A vontade vai chegar. Porque a sua carne não quer mesmo, não. Mas o Espírito está sempre pronto. Obrigue sua carne a querer. Quem é que manda no seu corpo? Quem é que manda na sua vontade? Quem é que manda? Que autoridade é essa? Que você, deixa o seu corpo fazer o que ele quer. Não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de orar. Tá com vontade? Não, ora se tem vontade mesmo. A vontade vai chegar no meio do caminho. Tu vai ver. Tu vai ser pego e o fogo vai cair sobre você. Aleluia. Fogo da purificação vai colocar o altar no lugar. Porque nós ficamos assim. Não estou com vontade de orar. Porque não está com vontade de orar, não ora. Quando o seu filho diz assim, não estou com vontade de comer, você faz o quê? Você deixa o seu filho com fome? Porque eu não estou com vontade de comer, isso aqui é o que tem, você vai comer isso aqui, ponto. Acabou. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? E porque a gente quer dar uma de filho desobediente? Não estou com vontade de orar, não vou e pronto. Não é isso não é desse jeito que as coisas funcionam. Você tem que mostrar quem é que governa sobre a sua vida. Porque senão quem vai governar sobre você vai ser o seu corpo. Vai ser sua carne. A quem você mais alimenta é aquilo que vai sair. Então, eu quero desafiar você a você fazer essas orações em língua e pedir ao Espírito Santo, caso você não fale em línguas, peça ao Espírito Santo para ele te batizar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vai ser todo mundo que vai ser batizado com o Espírito Santo? Vai ser todo mundo que vai ser ativado em línguas estranhas? Não. Porque os dons ele vai dar a cada um segundo a sua vontade. Agora está liberado para todos. Você quer? Você pode buscar? Você pode. Você insiste. Se você quer realmente, vai acontecer. Agora, se for para você apenas ter status, porque eu já vi muito isso acontecer, principalmente na época de juventude. Gente, na época que eu era jovem, né? Ainda sou, gente, me ajude aí. Na época que eu era jovem, a gente ficava fazendo, propósito de oração, de jejum, porque a gente quer ser batizado com o Espírito Santo e ora. E eu vi muitos jovens intercedendo, buscando, jejuando, de passar mal, de buscar ali, foi batizado com o Espírito Santo, já atingiu o ápice. Batismo com o Espírito Santo não é para você pegar o profeta e dizer, ei, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Não é isso não. Batismo no Espírito Santo é para você ser ativada, que é para poder você desenvolver mais ainda nos seus dons. E se você não é renovada, não busca esse renovo contínuo. Era só um status, era somente para fazer lá parte daquele meio que você é mais uma, né? Tá, fazer parte da estatística dos batizados na igreja. Não faz sentido, né? Glória, Cid Nova disse que eu sou novinha, sou mesmo. Nós somos, né, Cid? Glória a Deus. Então, ore em língua, peça ao Senhor para Ele te batizar. Caso você não seja batizado, ore. Esse é uma profecia, é a promessa. Gente, não é uma promessa, é a promessa.
Jesus Cristo, ele mandou essa promessa pela primeira vez lá no cenáculo, onde estavam aqueles 120 reunidos. E de repente, ó, a casa foi cheia da glória. Ele disse: eu volto para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Gente, nós estamos nesse tempo profético. Biblicamente aqui pelo calendário, nós estamos nesse tempo profético. O Pentecostes está logo ali, pertinho, dentro da configuração do calendário. Eu falo aqui do Pentecoste de comemoração, de data, né, do período que foi, porque o Pentecoste já veio faz tempo. Agora tem muita gente que diz que é pentecostal, mas não vive isso aí, não sabe nem o que é. Mas enfim, acha que ser pentecostal é só ser fervoroso, é pular, é fazer não sei o que, e muitas vezes nem é Deus naquele negócio. Pastora, tu fica quieta. Não posso ficar quieta, tenho que falar. Meu Deus do céu. Aí você vai começar a escrever o que é que mais queima dentro de você. Qual o dom que mais queima em você e que você deseja operar esse dom com excelência. Você precisa operar esse dom com excelência. Outra coisa, você tem que entender. Os dons, eles vão ser repartidos de acordo com como Deus quer. Tem pessoas que Deus vai dar o dom da cura, por exemplo. Mas não é todo e qualquer tipo de enfermidade que a pessoa vai poder operar naquele dom. Tem pessoas que vai ter o dom de, impondo as mãos, de a pessoa ser curada de dores físicas, que a gente pode chamar de simples, se a gente for comparar com um câncer, por exemplo. Mas tem pessoas que vai ter um dom específico, ela vai fluir tanto nesse dom, que ela vai avançar e Deus vai colocar ela em um nível maior, sabe por quê? Porque uma coisa é você dizer assim, ó, eu orei e fulano, não, alguém testemunhar e dizer assim, olha, pastora Gleide orou por mim, eu tava com dor de cabeça e a dor de cabeça foi embora. É um peso. Agora outro peso é alguém dizer, a pastora Gleide orou, eu estava em câncer terminal e Deus me curou desse câncer. Qual o peso maior? Então como é que você quer chegar no maior se você não desenvolveu o menor? Você tem que ser fiel no pouco para que o Senhor te coloque no muito. E ali você vai sendo treinado. E não quer dizer que porque você tem um dom de cura, que você vai orar e Deus vai corrigir coluna, que Deus vai colocar órgão, útero no lugar. Não quer dizer que esses dons que você vai executando esse dom, exercendo esse dom de cura, não quer dizer obrigatoriamente que Deus ele vai te dar o dom para você curar o câncer. Né, essas doenças mais desafiadoras. Pode ser? Pode. E pode não ser também. Então você não tem que ficar perseguindo nada disso assim com a intenção de ter o seu nome glorificado, mas você deve buscar. Porque há uma necessidade entre o povo. E o povo de Deus é um povo carente de pessoas que têm o dom de cura. Todo dia, se você vai na igreja e você pergunta, tem alguém que está precisando de oração, que está sentindo alguma dor? Todo mundo vira e mexe. Às vezes a igreja vai toda para lá para frente. Eu estou vendo isso acontecendo nos lugares onde eu passo. Então, por quê? Porque o povo está precisando, o povo está carente. E muitas vezes essas enfermidades no corpo vêm provenientes de consequência de pecado. Pecados antigos, pecados geracionais, pecado de não liberação de perdão. Então, precisa de ter os dons. Como é que a igreja vai desenvolver se não tiver pessoas com dons? E como vai ter pessoas com dons se não tiver pessoas que busquem por isso? E nas igrejas não se fala disso, não se prega disso. É o tempo todo ministrando outras coisas, tirando o foco do que deve ser dito. E o inimigo está causando isso aí para ter distração. Então, em nome de Jesus Cristo, comece a identificar qual é o seu dom. E lembre, Deus ele não te chamou para o banco. Essa história, Deus me chamou para o banco. Isso é conversa de crente preguiçoso. E quando eu falo de banco, não é falando de afazeres dentro da igreja, não. Eu estou falando de posicionamento. Porque Deus não chamou ninguém para o banco, a não ser que fosse, que Deus chamou para ficar no banco, intercedendo, enfrentando as batalhas que o intercessor que sabe o que é esse chamado faz. Porque o intercessor de verdade, ele sabe. Essa história, Deus me chamou no banco para ficar orando, disfarçando, com medo, dizendo que está intercedendo. Mentira, espírito de mentira, sai dela, em nome dos três. Eu falo logo assim, em nome dos três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço logo reforço. É porque o negócio é sério, tem crente que fica assim, querendo barganhar com Deus, querendo enganar Deus. Você pode até enganar o homem. Você pode até fugir do propósito do homem, mas do propósito de Deus você não pode fugir. Não fuja, porque senão você vai pagar um preço. E eu não estou falando de pagar um preço, de dizer que você vai morrer, que vai acontecer. Sabe qual é o preço que você vai pagar? Você vai chegar lá na frente dele e você não vai ter um galardão. Você não vai ter o fruto das suas obras revelado e você vai dizer a verdade.
Quanto tempo eu perdi? Então, hoje, por exemplo, eu refletindo sobre isso aqui e dizendo, meu Deus, parei assim um pouquinho e pensei, olha, onde eu estaria se eu não tivesse tomado esse novo posicionamento na minha vida? E quantos anos da minha vida eu perdi completamente enganada, sem estar posicionada na forma como o Senhor quer? Eu estou 100% posicionada? Não estou. Estou caminhando nesse posicionamento, mas quando eu olho para a minha história, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quantas pessoas eu já poderia ter libertado? Quantas pessoas eu já poderia ter salvo com a palavra que eu estou trazendo aqui da parte do Senhor? Então Deus, Ele te chamou para um campo de batalha espiritual. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Deus, Ele te chamou para você ser uma intercessora no seu casamento. Deus, Ele te chamou para você ser uma libertadora no seu casamento. Deus, Ele te chamou para ser uma restauradora do seu casamento. E eu quero inclusive aproveitar essa oportunidade para falar para você. Dia 31 de maio, nós vamos estar fazendo uma masterclass. Gente, isso aqui é coisa, né, de Deus. Porque uma masterclass onde você vai ser ministrada, você vai pagar, vou falar logo disso aqui porque as pessoas ficam logo perguntando, né? Você vai pagar um valor simbólico de R$47. Você vai estar pagando, sabe por quê? Pelo quê? Pelo meu tempo. Olha quanto tempo eu tenho entregue aqui a você, né? Ofertado, na verdade, ao Senhor. E você tem sido abençoada. Você tem sido abençoada por esse tempo. Agora chegou a hora de você também dar um passo diferente. De você pagar um preço. Um preço monetário. R$47 apenas, gente. Isso aqui é para ativar você apenas. Porque, né, esse preço, pelo que vai ser entregue, pelo amor de Deus. Então, você vai pagar apenas R$47. Você vai estar comigo em um período mais ou menos de 3 a 4 horas de ministração, onde você vai ser ministrada de uma forma diferente. Olha só. E depois disso, você vai ganhar vários bônus. Dentre esses bônus que você vai receber, nós vamos fazer uma campanha de 40 dias de jejum e oração pela restauração do seu casamento. Ou seja, eu vou caminhar com você 40 dias para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Porque eu poderia simplesmente ministrar. É a mesma coisa que eu faço aqui, eu ministro nas lives. Lógico que na Masterclass é algo mais profundo e específico. Por quê? Porque eu vou mandar um formulário para quem entrar. Eu vou mandar um formulário porque eu quero saber todos os problemas que vocês estão enfrentando. Porque eu vou ministrar em cima da dificuldade, do problema que vocês estão vivendo. Em cima disso aí eu vou ministrar, vou liberar chaves de libertação, de restauração, de cura. E depois nós vamos caminhar juntas 40 dias, exatamente 40, número de libertação, de completude, 40 dias em jejum e em oração, fazendo junto com você, instruindo junto com você, e isso não vai ser compartilhado para todas, isso não vai ser aberto lá no grupo do Detox da mentoria gratuita. Por quê? Porque eu estou fazendo agora uma seleção daquelas que realmente são escolhidas pelo Senhor. Porque são essas mulheres que têm mais sede. Então eu glorifico a Deus que já tem algumas mulheres procurando, já tem algumas mulheres que já entraram. E então eu estou falando aqui para você não ficar de fora. Você vai me ver essa semana toda falando sobre isso aí. Não fique chateada comigo não, tá? Em nome de Jesus. Se você sente que não é para você vir, eu não estou dizendo para você vir. Eu não quero, não é para todo mundo vir. É para vir aqueles que são tocadas, aquelas que estão tocadas. Se você está tocada, mas por algum motivo você não tem condição financeira, você está com alguma situação, você quer trazer para mim, eu posso te ajudar. Eu estou aqui, me ponho à disposição para te ajudar. Mas eu não quero que você perca essa oportunidade de forma nenhuma. Mas tudo isso é uma decisão que você vai tomar. Em nome de Jesus. Mas a libertação, a transformação, a restauração, o passo de fé que você vai dar, o que você vai viver, eu posso dizer a você que isso não tem preço, não tem dinheiro que pague isso aí, tá? Em nome de Jesus. Então vá se preparando. Você pode fazer o pagamento pelo Pix, que é R$47, ou você pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito. Agora no cartão de crédito sobe um pouco o valor por conta dos custos da plataforma.
Então você pode optar, porque às vezes você não tem a espécie, né, o dinheiro em espécie, mas você tem o cartão, você pode fazer também pelo cartão, mas só que eu tô deixando claro aqui para você que tem esse valor diferenciado por conta disso aí, em nome de Jesus. E que o Espírito de Deus ministre melhor o seu coração. Lembre que os dons do Espírito não são luxo espiritual, eles são ferramentas de guerra, aleluia. Então Deus, ele te confiou dons, então agora ele está chamando você para você usar esse dom com poder. Então, se você quer, inclusive, você sente no seu coração, gente, algumas mulheres falam pra mim isso, tem vontade de ministrar para casais, tem chamado de libertação conjugal, tem que vir pra cá. Você tem que vir pra quê? Pra poder você ser liberta, porque como é que você vai libertar alguém de uma coisa que você não é liberta? Então você vai vir pra cá pra ser liberta, pra aprender como faz, e você vai crescendo e avançando nisso aí. Foi assim que eu cheguei aonde eu cheguei, andando com pessoas, investindo, e eu ando com pessoas até hoje que me trazem esse nível de crescimento. É por isso que eu digo, eu não estou pronta. Nunca você vai estar 100% pronta. Porque senão seria dizer, eu não preciso de Deus. Eu não preciso mais de nada que vem de Deus, porque eu já tenho tudo dele. Misericórdia. Longe de nós. Amém, amadas? Vamos orar em nome de Jesus para nós encerrarmos. Eu sei que esses temas são tão deliciosos. Meu Pai do céu, que se dependesse de mim eu ficava aqui até altas horas. Mas olha só, precisamos, né? Precisamos de organização, porque Deus é um Deus de ordem. Aleluia. Oremos em nome de Jesus. Pai amado e querido, nesta hora, Deus, nós nos colocamos aqui na tua presença, Senhor Jesus, reverenciando o teu nome, adorando ao Senhor da beleza da tua santidade, Pai. Obrigada, meu Senhor Jesus, por este momento tão precioso que nós passamos aqui, Senhor. Obrigada por esse encontro, por esse tempo de entrega, Senhor, por esse tempo de ministração, esse tempo de ativação das tuas promessas, dos teus dons, ó Deus, que o teu Espírito preparou para nós esse momento maravilhoso, para que nós pudéssemos, mesmo por meio do confronto, Senhor, ó Deus, ter a tua voz bradando em nossos ouvidos, para que deem direcionamento, Pai querido. Obrigada por cada mulher sábia e posicionada que está aqui comigo, Pai, conectada, sedenta, Pai, faminta por mais da tua presença, Senhor, desejando se mover nos dons, desejando se mover no poder do Espírito Santo, desejando se posicionar nas suas casas, desejando serem libertas, curadas, transformadas, restauradas, meu Senhor. Eu quero te apresentar agora esta live, Pai amado. Ó Deus, obrigada porque eu cheguei até aqui, Senhor. São 141 dias de persistência, Senhor. 141 dias, Pai, na constância. Deus, eu te peço força, Pai, renovo, para que eu possa permanecer fiel, firme, Pai, ao propósito pelo qual o Senhor me chamou, Pai. Ó Deus eterno, eu consagrei a Ti 365 dias na Tua presença, Senhor, servindo a Ti, fazendo estas lives, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero Te entregar esta oferta perante o Teu altar, porque cada ação, Senhor, cada dia, Senhor, é mais uma oferta, Pai, que eu lanço, Pai amado, perante a tua presença, meu Deus. Recebe como sacrifício, como cheiro suave, Pai. Ó Deus, e coloca a tua glória, Senhor. Coloca a tua glória, Pai Santo, porque a tua glória encobre, Pai, toda glorificação humana, meu Senhor. Lança por terra todo espírito de vaidade, todo espírito maligno, Senhor Jesus, todo encantamento, tudo aquilo que vem, Senhor, para distrair, para persuadir, em nome de Jesus. Tudo que veio das trevas agora, eu rejeito, eu cancelo agora, em nome de Jesus. E eu declaro o sangue de Jesus na minha vida, o sangue de Jesus sobre o meu ministério, o sangue de Jesus Cristo sobre as minhas redes sociais, sobre as palavras que eu falo, em nome de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo que eu agora, Pai, peço ao Senhor, que o Senhor venha lançar, Pai, cobrindo, Senhor, protegendo, Senhor, tudo que leva o meu nome, Senhor, protege a minha família, protege, Senhor amado, todas as áreas da minha vida, me cerca com muralhas de fogo, Pai, me cerca com a tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego, Pai Santo, este projeto ao Senhor, eu entrego, Pai amado, esse detox espiritual, Senhor, ó Deus, até nessas mentorias que o Senhor tem colocado, Pai, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai querido, já essa ferramenta, Pai, a Masterclass, Pai, porque eu sei, Senhor, que será um grande instrumento de libertação, Pai amado, na vida dessas mulheres. Eu oro para que cada palavra dita, Pai Santo, não seja, Pai, da minha cabeça, Senhor, mas que venha da minha alma, Pai Santo, porque a minha alma está conectada ao teu Espírito, meu Senhor, porque o meu Espírito é teu, Senhor, e é em ti, Pai Santo, que nós estamos. Eu oro nesta hora declarando, Pai Santo, que a unção que quebra todo jugo, Senhor, venha me acompanhar em todo o tempo e acompanhar também as
dessas mulheres, meu Senhor, até que a tua glória seja manifesta, meu Senhor amado, de maneira sobrenatural. Ó Deus, até o ponto, Pai Santo, de o Senhor ver que já não podemos mais ficar nessa terra e sermos transladados, meu Senhor, para o reino do teu amor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar agora, Pai amado, que todo dom espiritual que está adormecido na vida dessas mulheres, Senhor, que venha a ser reativado agora, em nome de Jesus. Nesta hora, eu declaro agora, dom, em nome de Jesus Cristo, receba reativação, seja reativado agora. Dons que ainda não foram descobertos, sejam ativados agora. Sopra, Espírito Santo, sopra agora, Pai amado, como em Ezequiel 37, meu Senhor, sopra agora sobre os vales dos ossos secos, sopra sobre esses ossos secos agora, sopra sobre esses dons esquecidos, sopra agora, sopra a identidade espiritual dessas mulheres, Senhor, vai soprando, meu Senhor. Nós oramos, Pai Santo, meu Pai, entendendo o teu tempo, entendendo, Pai, as tuas promessas, meu Senhor, assim, Pai Santo, como no mês de Iá, Pai, o ano pelo qual nós estamos vivendo, Senhor, de acordo com o calendário bíblico, eu quero declarar que este é um tempo de revelação, este é um tempo de cura, este é um tempo de transição, ó Deus eterno, porque este é o mês onde o Senhor se revela como Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura o corpo, o Senhor que cura a alma, o Senhor que cura de todo tipo de enfermidade espiritual. Ó Deus, em sarar agora as feridas que paralisaram essas mulheres, sara também as lembranças, os traumas, os complexos, a vergonha, o medo de errar, o medo de se levantar, o medo de se posicionar, o medo do que as pessoas vão dizer, o medo do que as pessoas vão falar, o medo do que os parentes vão pensar, o medo do que o marido vai dizer. Meu Deus, vai tratando essas mulheres, cada uma, Senhor amado, com suas situações, essa situação específica que esta mulher está colocando nas tuas mãos agora, Senhor, da qual eu não mencionei nesta oração, mas que o teu Espírito é assertivo. O Senhor conhece o coração de cada uma. Esta mulher que está dizendo, Deus, eu tenho medo disso, Senhor, ajuda esta mulher, Senhor, na sua incredulidade, ajuda esta mulher na sua dureza de coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ativa agora, Senhor, o dom de discernir espíritos, meu Senhor, em nome de Jesus, para que assim como a tribo de Issacar, Pai, cada uma de nós, como mulheres sábias e posicionadas, venhamos saber discernir os tempos, discernir as estações, o posicionamento e a direção pelo qual nós devemos seguir, Pai. Que essas mulheres saibam agir na hora certa, Pai. Ó Deus, que elas saibam falar, Pai, quando elas devem de fato falar, Senhor, que elas venham calar quando elas precisarem estarem em silêncio, e que elas venham avançar quando precisarem avançar, e recuar, Pai querido, quando precisar recuar, e permanecer, Senhor, quando elas precisarem permanecer. Que ela venha discernir, Senhor, esses tempos e essas estações, esses momentos específicos, meu Deus. Porque a tua palavra diz que há um tempo determinado por ti, para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, Senhor. Dá clareza na mente dessas mulheres, dá direção no Espírito, meu Senhor. Mostra qual é o dom que essas mulheres, Pai querido, devem se mover, Pai, no teu reino, meu Senhor. E como que elas vão usar esse dom para te glorificar, Pai. Ó Deus eterno, dom para glorificar o teu nome, para trazer o teu reino na sua família, Senhor. Para trazer o reino no casamento, para trazer o reino, Senhor, nas salas de aula, para trazer os reinos, meu Senhor, nos seus trabalhos, nos seus empregos, Senhor, em todos os lugares aonde elas forem, meu Senhor. Levanta mulheres de sabedoria, mulheres de guerra, mulheres de oração, mulheres de posicionamento. Levanta este exército, meu Senhor. Ó Deus eterno, que elas não apenas saibam, meu Pai amado, os seus dons, que elas não apenas recebam, mas que elas, meu Pai amado, se tornem cada vez mais canais da manifestação da glória do Senhor, através dos seus dons, meu Senhor, nas suas casas, nos seus casamentos, Senhor, nos seus ministérios, nas suas igrejas, meu Senhor, como filhas amadas do Senhor, em todas as áreas da vida delas, em nome de Jesus. Que elas sejam chaves de ativação espiritual nas suas famílias, meu Senhor, porque a família está precisando, Pai querido, do posicionamento, Pai, desta mulher. A natureza está gemendo, chorando, gritando, meu Senhor Jesus, pela manifestação desta mulher, Pai. Ó Deus, pela manifestação dos teus dons na vida desta mulher, Senhor. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa mulher seja ativada, Pai, no Espírito, que ela seja confrontada, sim, Pai, que ela seja curada através do perdão. Deus, ministra no coração dela aquilo que ela precisa confessar para que ela seja curada, Pai. Porque a tua palavra diz, meu Senhor amado, que confessando as culpas, confessando o pecado, tem cura, não apenas para a alma, mas também para o corpo. Meu Deus, foi assim, Pai amado, que Davi falou, Senhor. Ó Deus eterno, quando eu confessei as minhas culpas, os meus ossos foram sarados. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, Pai amado, traga a memória desta mulher, o pecado que ela cometeu, que ela precisa confessar, para que ela venha, Pai amado, se arrepender. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, a mágoa, Senhor amado, que entrou, que ficou, Senhor,
a ferida, meu Senhor amado, que foi feita, Pai, e que gerou pecado, Senhor, porque essa mulher ficou ressentindo, esta mulher pecou, Pai, em palavras, em pensamentos, em atitudes, desejou o mal, Pai, essa pessoa amaldiçoou, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traz a revelação aí do que é, Senhor, o Senhor sabe, Pai, porque se o Senhor está trazendo, Pai querido, é porque o Senhor está querendo tratar mulheres aqui nesta área, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora entregando a minha vida nas tuas mãos, Senhor, eu peço por uma cobertura espiritual específica sobre mim, também sobre a vida dessas mulheres, meu Senhor, sobre, Pai amado, esse detox, Senhor, sobre esta masterclass, sobre o detox VIP, Pai, sobre essa mentoria, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai querido, que cada lar que está aqui sendo representado também seja impactado, que os teus anjos guerreiros venham cercar, Pai, cada uma dessas mulheres, cada casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma seta do inimigo nos toque, cobre-nos com o teu sangue, meu Senhor, cobre-nos com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, nós renunciamos agora toda distração, toda confusão, renunciamos agora toda acusação, todo o embaraço do inimigo, em nome de Jesus, e declaramos, estamos no centro da vontade do Senhor, nós estamos no centro da vontade do Senhor, queira o inimigo ou não, é nesse lugar que nós queremos e vamos permanecer, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, meu Senhor. Eu oro agora, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, entregando nas tuas mãos, Senhor, todas essas experiências que nós temos vivido aqui, que sejam, Pai Santo, testemunhos para trazer, Pai Santo, à ativa os dons que estavam adormecidos, meu Senhor, na vida de outras mulheres que vão assistir a gravação, independentemente do tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ativar esta live nas cortes celestiais, declarando a tua glória sobre ela, uma unção sobrenatural de ativação de dons sobre ela, para que quando uma mulher, Pai querido, seja ela quem for, de que parte do mundo que for, quando esta mulher, Senhor, assistir, ouvir esta live, que ela seja ativada pelo Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito de Deus está sobre nós e eu quero ativar esta unção e liberar esta unção agora sobre a vida desta mulher, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E nesta hora, Pai querido, eu quero te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Ó Deus, eu quero declarar, Pai, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Continua, Senhor Jesus, no centro da minha vida, manifesta, Pai amado, em mim, através de mim, a tua glória, Senhor. Me mostra, Pai, as escuridões, meu Senhor, as trevas que ainda estão, Pai, querendo tomar conta, dominar, Senhor, áreas da minha vida, Senhor. Mostra-me, Pai Santo, para que eu seja, Pai amado, completamente intencional, mais do que nunca intencional, naquilo, Pai Santo, que eu preciso viver em Ti, Senhor. Eu recebo, Pai Santo, todas as Tuas promessas liberadas nesta live, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que eu vou me mover, Senhor, em tudo que foi ministrado aqui, e eu declaro que assim também esta mulher, Senhor, essa mulher que recebe em nome de Jesus, essa mulher vai se mover em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Eu saio agora junto com todas essas mulheres deste campo de batalha. Eu não deixo uma sequer para trás, Senhor, para que ela não venha a ser atacada, Senhor. Ó Deus, aquelas, meu Senhor Jesus Cristo, que por algum motivo estacionou, paralisou, Senhor, diante dos confrontos, dos ataques, o inimigo achou, Pai Santo, alguma forma. Eu volto agora, Pai, em intercessão, para buscar todas essas mulheres, Senhor, que estavam tão animadas e que ó Pai querido, no meio do caminho, Senhor, se entristeceram com alguma coisa, se desanimaram devido às lutas, às dificuldades da vida. Eu oro nesta hora, Senhor amado, chamando todas elas de volta, Pai Santo, para debaixo das tuas asas, meu Senhor, o local onde todas nós estamos seguras. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu lanço uma palavra de autoridade espiritual, declarando agora em nome de Jesus Cristo para as trevas, que as trevas não têm poder, não têm domínio, não têm direito de tocar em nenhuma dessas mulheres, porque elas estão debaixo da graça, do favor, da bênção do Senhor Jesus. Todas as mulheres que estão aqui nesta live estão debaixo deste favor. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, e que as portas das nossas casas estejam marcadas, seladas com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Ativa agora este sangue, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e saímos em total segurança, declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jeová Sabaô venceu mais uma, e nós somos mais do que vencedoras, porque estamos nele e vivemos por ele e para ele. Glorificado seja para todo sempre o nome do nosso Deus. Amém, amada. Amém. Glória a Deus por mais esse tempo, por mais esse dia. Meu Deus do céu, que palavra, que bênção maravilhosa do Senhor para nós. Eu confesso para vocês que eu vou ministrando, eu também vou sendo ativada, e depois eu vou dizer: meu Deus do céu, como que eu não vi isso aqui? O Senhor nos usa assim até mesmo para nós, né? Deus abençoe em nome de você, em nome de Jesus. E vocês,
É porque a gente vai querendo atropelar as palavras, né? Pensando em falar uma outra coisa, já tô querendo sair, a palavra sair antes da hora. Meu Deus do céu. Vocês não se esqueçam de ativar o dom. Desperta o dom que há em você. Olha os desafios, não sejam tolas, tá? Ó, não consegue fazer todas as tarefinhas, sei lá, que eu coloco. Foque no desafio. Foque no desafio e faça o desafio. Ativa você, ó. Ó, leia a Bíblia, ore e faça o desafio. O restante, o Senhor vai te dando condições. Deus abençoe e eu espero ver vocês dia 31 de maio, tá? Daqui a 10 dias, né? Acho que é isso aí, mais ou menos. Beijo no coração de vocês. Amo vocês e o Senhor também nos ama e Ele nos uniu. Deus abençoe em nome de Jesus.